Eu preciso gravar esse vídeo aqui e eu preciso já abrir esse vídeo falando que eu tomo muito cuidado para que o que eu falo aqui, desde que... E tem um ou outro aí que me acompanha desde que eu comecei literalmente mesmo, desde lá de 2018, no iniciozinho dos meus vídeos, que sabe bastante disso, que eu tomo muito cuidado para que o que eu fale aqui não acabe soando, porque ser nunca é, mas pode soar, como propaganda eleitoral para um candidato, para um grupo político, etc. E eu tomo esse cuidado já há muito tempo. Numa época eu achei que o ideal era não falar sobre nada de política, só que aí eu percebi que para analisar o atacante eu tenho que analisar quem contratou o atacante, para analisar quem contratou o atacante eu tenho que analisar o presidente, por exemplo. Mas hoje eu tomo muito cuidado. Tomei muito cuidado em 2022, para que todos os meus elogios àquele time de 2022 não fossem confundidos com propaganda para o Mário Bittencourt, que era o candidato à reeleição. E eu tomo bastante cuidado para que qualquer elogio ou crítica agora de quem está na situação, já que o Matheus Montenegro é vice-presidente geral e é o candidato da situação à presidência, não pareça também um oportunismo ou favorecimento a um outro candidato. É a vantagem de quem está no comando e a desvantagem, o ônus e o bônus. Mas eu acho que é digno da minha parte, eu acho que faz parte do meu desabafo como torcedor, eu comentar algumas coisas. E eu começo por números. O Fluminense vai ter em 2025, a não ser que haja alguma manobra contábil, mas vai ter em 2025, a maior arrecadação e receita da sua história. E não está errado essa frase que eu estou falando. Porque mesmo se você corrigir os números, mesmo se você fizer correção de valor, fizer correção por dólar, pode usar a métrica que você quiser usar, o Fluminense vai ter recebido quase 400 milhões de reais em premiações. Vai ter recebido ou lançado, né, na sua receita quase 150 milhões de reais da venda do John Arias, quase 100 milhões de reais, ou talvez um pouco mais, da venda do Cauã Elias. O Fluminense vai ter um bom contrato de TV, que tem uma promessa de ter uma boa grana entrando nesse contrato de TV da LFU. Segundo o balanço de ano anterior, o Fluminense talvez tenha até uma entrada de uma antecipação de receita da venda dos 20%, que pagaram 12% e a gente não sabe até agora o que vai acontecer. O Fluminense deve bater, se não chegar, deve ficar perto a 1 bilhão de reais. Isso sem investimento estrangeiro de SAF. Isso sem uma grana que tenha sido totalmente problemática, como, sei lá, vender laranjeiras ou alguma coisa desse tipo. Isso é mérito, né? Para a gestão. Conseguiu fazer uma grana muito forte, né? Tá aí o mérito de ter ganhado a Libertadores em 2023 e ter classificado a gente para o Mundial, onde fomos muito bem no Mundial e por isso ganhamos mais dinheiro ainda. Agora a gente precisa saber o que é feito com esse dinheiro. Porque eu vou ler aqui para você o banco de reservas do Fluminense no jogo deste domingo após ter perdido para o Ceará. Pode ser? Deixa eu ler aqui. A escalação está aqui na minha frente. O banco de reservas tinha Vitor Eudes, Samuel Xavier, que é titular. Eu faço esse adendo. O reserva é o Guga. E aí não sei se você se lembra, mas quando o Fluminense comprou o Guga em 2023, o Fluminense pagou cerca de 15 milhões de reais no Guga. Então, vai anotando aí na tua calculadora 15 milhões de reais, porque o Guga era o titular, o Samuel só estava poupado no banco. Jefferson Soteldo e Jefferson Soteldo, dane-se também, se quer chamar de Cláudio, eu chamo. Soteldo, vamos arredondar a situação? O Guga eu falei em reais, mas vamos trazer para os dólares ali para facilitar o cálculo, né? O Guga ali daria em torno de 2,5 milhões de dólares, mais ou menos. O Soteldo foi 5, tá? Arredondando os números aqui. Então a gente já tem 7,5 milhões de dólares já. A gente tem o Everaldo. Keno também foi comprado, tá? O valor era baixo aqui, eu vou só completar aqui para 8 milhões de dólares. Gabriel Fuentes, o Fluminense comprou o Gabriel Fuentes na temporada passada. Sabe por quanto? O Fluminense pagou cerca de
1,2 milhão de dólares no Gabriel Fuentes, tá? Não comprou 100% como é hábito. Então a gente já está em 9,2 milhões de dólares. Tem o Nonato, que o Fluminense está em vias de comprar. Mais 1 milhão de dólares, mas não comprou. Mas enfim, estamos em 9,2. Tem o Rubem Lescano. O Lescano foram 5 milhões de dólares, se eu não me engano, que o Fluminense pagou o Libertad. Tá? Pois é. É isso. Tá, só esse detalhe. Então, isso por 50%, é bom lembrar, né? Ou seja, 9,2 vai para 14,2. A gente segue no banco de hoje, tá? Igor Rabelo. O Fluminense acabou de contratá-lo, não pagou nada, veio de graça, né? Salário não tá recebendo, veio de graça, então não tá recebendo, não teve luva. Tem o Thiago Santos e tem o Santi Moreno. Esse é outro que a gente tá falando ali também, de em torno de, um pouquinho a menos esse daí, mas enfim, em torno de 3 milhões e meio de dólares. Né? 4 milhões de dólares, na verdade, com alguns benefícios ali que se tinha. Então, 4 milhões de dólares. Então, a gente foi para 14, agora já está em 18,2 milhões de dólares. Ainda tem o Otávio, né? Ainda teve o Otávio aí nessa brincadeira aí também. Mas o Otávio, na época o Jorge Nicola deu que... E o Nicola não é muito bom para falar de transferência, mas para de valores ele sabe porque ele tem muito contato com o empresário. 1 milhão e meio de dólares, tá? 9 milhões de reais que o Fluminense gastou no Otávio. Então, no banco, arredondando ali aquela conta toda bonita, né? No banco de reservas, a gente tinha cerca de 20 milhões de dólares. Arredondando dá mais ou menos isso. Trocar o Samuel pelo Guga. 20 milhões de dólares em contratações do banco de reservas. Sendo que boa parte dessas contratações nem estão no banco habitualmente. O Lescano só estava porque o Lúcio não está relacionado. O Igor Rabelo, que não está na conta aqui da grana, mas só estava porque o Thiago Silva não estava relacionado. O Santi Moreno só está porque o Riquelme não foi relacionado. 20 milhões de dólares foi gasto com, até agora, praticamente nada. E aí alguém no fundo da sala vai levantar o dedinho e vai falar bem assim: Gabriel, mas são contratações que necessitam de adaptação. Concordo. Tamo junto. Concordo totalmente, tá? Contratações que vêm de fora às vezes demoram um tempinho a performar. Aí essa mesma pessoa vai falar: exato, tal qual o John Arias. Aí eu falar: peraí. O mesmo John Arias que menos de um mês depois que já estava no Fluminense já estava jogando e fazendo gol contra o Juventude? O mesmo John Arias que tem uma reta final de ano muito prejudicada porque perdeu a mãe, né? É a avó que o criou como filho e que ele ficou completamente alucinado da cabeça e isso destruiu ali pelo menos 2 meses de futebol dele. Porque assim, o John Arias, esses jogadores todos perderam a avó, que era uma mãe pra ele. Então, desculpa, não é igual ao John Arias, porque o John Arias demorou a adaptação dele por causa disso. Ele queria voltar pra Colômbia e rescindir contrato. Detalhe. Nesse banco de reservas não tinha La Vega. Até agora a gente não sabe quanto o Fluminense pagou, inclusive, no La Vega. Nesse banco de reservas, aí no time titular, né, a gente tinha Canóbio e Hércules. Já vão para mais de 10 milhões de dólares, 11, 12 milhões de dólares, juntando os dois. Se você botar o Freitas, já vai para 15. Botar o que foi ali ainda do Everaldo, a gente vai dizer aqui que o Fluminense fecha quase 40 milhões de dólares em contratações. Você bota aí $1 a 5,50, isso vai facilmente para 200 milhões de reais por baixo. Estou nivelando por baixo aqui os 200 milhões de reais. 200 milhões de reais e o Fluminense não montou um elenco capaz. E não é um elenco capaz de ganhar o Ceará. Eu não estou sendo oportunista aqui. Não vou ser oportunista aqui. De virar para você e falar bem assim, não, o Fluminense com o elenco. Não, não. O Fluminense perdeu pro Ceará. O Fluminense costumeiramente tem feito jogos ridículos. A temporada do Fluminense ela é feita de jogos nota 8 e nota 2. O que deixa claro que não é uma oscilação normal de alguns jogadores. É bizarrice. Vale lembrar que a mesma galera que fez essas compras agora, que está sendo salvo esse meio de ano pelo Lúcio Acosta, né, que foi uma boa contratação de fato, e que performou rápido, na época, não, porque fazia sentido. O cara um pouquinho mais velho, mas que, pô, jogou um tempão na MLS, tinha um nível muito alto por lá,
não vai aguentar o nível o tempo inteiro do futebol brasileiro, mas resolve um problema de uma posição que a gente quase não tem aqui. Fez sentido a contratação do Lúcio Acosta. Agora, outras foram problemas anunciados. Gente, o Santi Moreno, ao ele aceitar a proposta do Fluminense sem o time dos Estados Unidos ter aceitado, o Santi Moreno meteu o pé, pô. Foi pra Colômbia. A gente contratou esse jogador. E o cara já tinha feito isso antes. Sem o time ter aceitado a proposta, ele forçou e foi embora. Não tô falando que o Santi Moreno é problema. Não, gente. O ponto que eu tô falando é que a gente gastou quase 40 milhões de dólares no nosso centroavante. São um Germancano, que fez um início de ano muito bom, mas que pra sequência de temporada todo mundo sabe que o Germancano tem problema no joelho. Todo mundo sabia que a chance do Germancano não performar nesse ano era considerável. E ainda assim fez 20 gols, tá? É importante deixar claro isso. Ainda assim fez uma quantidade de gols muito alta pra temporada, dado o que fez no ano passado e o quanto tá jogando nesse segundo semestre. O Everaldo, que nunca foi titular em time nenhum acima de um time que briga na parte de baixo, e que até poderia estar fazendo um gol ou outro ali sendo banco, mas aí foi alçado à posição de titular e o desempenho é baixíssimo. E um John Kennedy que não performou no Pachuca, virou banco e pediu pra voltar. E até agora, desde que voltou, são 5 meses, né? Agora que vai bater, um gol de pênalti. E aí aquela desculpinha dos minutos não cola mais não, tá? Não cola mais não. O John Kennedy vem tendo seguidamente, vem tendo minutos. 81 contra o Atlético Mineiro foi bem, inclusive. 62 contra o Mirassol, 30 contra o Juventude, 30 contra o Vasco, 80 contra o Internacional, 65 contra o Ceará, 74 contra o Ceará. Nesse momento o John Kennedy tem 514 minutos na Série A do Brasileirão. Pra você ter noção, o Everaldo tem 826. O Everaldo foi titular boa parte da Série A. Tá quase chegando, tá? Tá quase chegando no número do Everaldo. E se a gente botar o Germancano na conta, considerando o 2025 dele, o Germancano é o que mais tem 1.500 minutos nesse Brasileirão. Do Germancano vai do Everaldo pro John Kennedy. E o Everaldo tem 2 gols. No Brasileirão, o John Kennedy só tem 1. Tem 300 minutos pra poder empatar com o Everaldo. Entende qual é o tamanho do problema? Da montagem de elenco? E a gente volta pra 2024. Antônio Carlos, Gabriel Pires, Douglas Costa, Terãs. O Terãs pertence a gente ainda, tá? Tá emprestado lá, se lesionou e vai voltar essa bomba. Uma série de problemas. Aí você vem pra esse ano e a renovação atrás de renovação. O elenco do Fluminense hoje... Deixa eu ler aqui pra você, tá? Eu vou ler o nome dos jogadores aqui que eu quero falar pra você. Fábio, Vitor Eudes, Marcelo Pitaluga, Samuel Xavier, Guga, Júlio Fidelis, Igor Rabelo, Juan Freitas, Thiago Santos, Thiago Silva, Ignácio, Davi Schwint, Gabriel Fuentes, René, Wagner, Léo Jance, Bernal, Wallace Davi, PH Ganso, Otávio, Acosta, Lima, Hércules, Nonato e Martinelli, Santi Moreno, Kevin Serna, Riquelme Felipe, Lescano, Germancano, Everaldo, John Kennedy, Keno, Canóbio, Lavega, Soteldo, Serna. Acho que o Serna já tinha falado, né? Todos esses jogadores que eu falei, sabe o que eles têm em comum? Você pode odiar, você pode adorar. Eles têm contrato pro ano que vem. Menos o Nonato tá emprestado. Todos os outros têm contrato pro ano que vem. E aí, você fala bem assim, tem que sair uma barca do Fluminense. Beleza, eu concordo. Você sabe que pra romper contrato de jogador, você tem que pagar pelo menos ali no geral, metade do contrato até o final, né? Essa galera toda que eu falei das compras, da grana, lembra que eu falei tudo da grana lá? Que a gente gastou comprando? Mesmo os que não foram comprados, os que foram comprados, eles ganham salário. Tem lá luvas. E, sinal, parêntese aqui, né? O Flamengo acabou de fazer uma divulgação do balancete, né? Que é basicamente o balanço trimestral, ao invés de ser divulgar só um balanço. E a gente descobriu o valor da compra do Lavega, que foi feita em janeiro. Só em junho, em abril ou maio do ano que vem, o Flamengo divulga de 3 em 3 meses os seus balanços. Né? Então, de agora, creio que foi o que fechou em junho ou o que fechou em setembro, porque essas coisas demoram um pouquinho a fechar. Mas o Flamengo costuma divulgar. E aí divulgou lá, inclusive, a comissão de empresário. Se o Fluminense divulgar a comissão de empresário, vai chocar uma galera, né? E aí, enfim, voltando, né? O mesmo empresário que renovou o Guga por 4 anos, o Fidelis está lá jogando no Sub-20. Mas, enfim, eu entrei numa outra reta aqui. O ponto que eu ia falar é que essa galera toda recebe salário. E aí eu tô começando a cogitar o seguinte. Quanto que você pagaria pro Keno não ser mais uma opção no Fluminense?
cara, se o Keno vai receber ao longo de um ano, vou jogar pra baixo aqui, tá? Vamos botar que o Keno recebesse 250 mil por mês, tá? Seriam 4 milhões. É muito pra cima, tá? É muito pra cima, mas vamos lá. Tá? Vamos lá. Vamos botar aqui que fechando em 4, 5 milhões por ano. Pô, eu pagaria 2 milhões pro Keno ir embora. Para não ter mais o Keno de opção. E com os outros 2 milhões e meio, eu tentava arrumar alguma aposta. Eu tentava, meu amigo. Porque saber o que eu tenho na mão, já sei. É desesperador o desempenho do Fluminense em 2025 e é desesperador a montagem de elenco. Esse vídeo aqui não falei do Zubeldia, você percebeu isso? Por quê? Porque o Zubeldia já é o terceiro treinador. Já passou o Mano, já passou o Renato. Inclusive ele foi o único que não contratou, né? O Mano e o Renato contrataram. A gente tem problemas com o Zubeldia, tem problema de técnico. Mas desculpa, não dá pra ignorar, não. É muito gasto. É muito dinheiro jogado fora e sabendo que vai jogar. Todos os jogadores pro ano que vem estão renovados de contrato. Um elenco de mais de 30 jogadores garantidos. E aí sabe o que a gente faz com o Fidelis? Sabe o que a gente faz com o Riquelme? Presta. Vende. Se der chance e tiver que jogar, vai expor. Que algumas renovações foram muito bizarras. Aí. Resultado tá aí. No final das contas. Tá? O resultado está aí. E detalhe. Vou ser coerente mais uma vez. Vou deixar esse ponto aqui mais uma vez. O Fluminense ganhou meio de semana do Ceará. E eu falei, eu não sei por quanto tempo eu vou ficar feliz. Porque a gente ganha, a gente sabe, tinha acabado de ganhar o Inter, a gente fica extremamente feliz e sabe que sábado, domingo, a tendência é ficar puto. Porque é um time que joga, parece que joga quando quer. A realidade é essa. Enfim, deixa o like, se inscreve, até a próxima, valeu.